Meus irmãos, quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler um texto, livro de Provérbios. O irmão do fundo, pode tirar o fundo para mim, irmão? Obrigado. 3, capítulo de número 3, verso 10. Agradeço o pastor da igreja, pastor Cis, pastor Joabe, evangelista Marcos, companheiros, a oportunidade que me foi concedida nessa oportunidade. Provérbios 3 e verso de número 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Sente. Não quero ser extenso para não cansar os irmãos, mas quero deixar uma palavra da parte de Deus sobre a maneira como se deve honrar a Deus. Você sabe o que é honrar? Honrar é reconhecer que alguém é maior, melhor, mais capaz do que nós mesmos. Isso é uma maneira de honrar. E por que honrar a Deus? Porque quando você investe no reino que pertence a Deus, você está fazendo um investimento seguro. A Bíblia diz no livro de Números, falando a respeito de Deus, a quem nós devemos honrar, o capítulo 23 e o verso 19 fala a respeito desta pessoa. Deus não é homem para que minta. Ou seja, se ele não é homem para que minta, tudo o que ele diz é verdade. E nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não confirmaria. Deus, ele não tem defeito moral nenhum, diferente dos melhores homens que o mundo já conheceu. Em Deus não há nenhum desvio para fora da verdade. Então, para um homem e uma mulher que tenha a oportunidade de honrar um Deus como este, é um privilégio. Sabendo que tudo o que eu e você fizermos aqui para honrá-lo, bem dito, honrá-lo, receberemos a recompensa. O escritor aos Hebreus escreve no capítulo 6, verso 18, a parte B, nas quais é impossível que Deus minta. Que pessoa para nós confiarmos, hein? Que pessoa para nós colocarmos todo o nosso crédito. Um Deus que testifica que é impossível que Ele minta. Quantos ainda mantêm uma fé viva neste Deus? E quando Paulo escreve para Tito, no capítulo de número 1, verso 2, ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir. Agora, honrar não é todos que conseguem. Porque, primeiro, para honrar, nós precisamos ser humildes. Provérbios 15, 33 diz que diante da honra vai a humildade. E para honrarmos alguém é reconhecermos que alguém é capaz. E para reconhecermos que alguém é capaz, nós precisamos de uma virtude chamada humildade. Você é humilde? Para reconhecer que Ele é um Deus digno de receber toda a nossa honra.
E o texto em apreço diz: honre a Deus com tudo o que você tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oferta não vale mais do que o ofertante. O ofertante tem maior valor diante de Deus do que a oferta. Deus não recebe nenhuma oferta de um ofertante indigno. Deus não quer iludir você e nem eu. Eu já disse que Deus não é homem para mentir, e disse que Deus é impossível que ele minta. E eu vou mostrar um texto para você. O livro é o livro de Malaquias, o último profeta que profetizou no Antigo Testamento. Este livro, segundo alguns, foi escrito 420 a 430 antes de Cristo. Zacarias, Ageu e Malaquias foram os profetas que Deus levantou depois que o povo já estava de volta na terra da promessa, depois de 70 anos de cativeiro. Eu vou ficar só com a parte A do capítulo 1 e o verso 6, quando o texto diz, Deus falando através do profeta. O filho honra o pai. O servo honra o Senhor. Agora ele diz, e se eu sou pai, Deus dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está a minha glória? Agora nós vamos voltar para o livro de 1 a Samuel. Capítulo de número 2, verso de número 29 e 30. O 29 diz assim, porque dás coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjar que ordenei na minha morada, e honra mais os teus filhos do que a mim. A parte B do 30 diz, assim diz Deus, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão envelhecidos. Deixa eu explicar o texto para você entender. Ele está falando de um líder chamado Eli, a maior autoridade da época. Posso dizer, o pastor da igreja daquela situação. A igreja estava em Siló, uma cidade, e naquela cidade tinha um sumo sacerdote chamado Eli. Este sumo sacerdote tinha 2 filhos, que também vinham na linhagem sacerdotal, eram Ófines e Finéias. E este homem recebia os dízimos e as ofertas do povo. Deixa eu dizer, tem pessoas que dizem, olha, eu não vou dar dízimo porque o dízimo é para o pastor. Eu não vou dar dízimo porque o dízimo é para o fulano, é para o Bertano. Não, você vai dar dízimo para cumprir a palavra de Deus e para honrar a Deus com a tua fidelidade. Agora deixa o resto com Deus. Esse aqui é um caso bem claro de que Deus não aceita que ninguém mexa no que é de Deus. É o que o pastor falou aqui. Tudo o que é de Deus é santificado para Deus. E quem mexer vai se ver com Deus. E Deus disse para Eli, que era o sumo sacerdote, por que dás coice? Quem é que dá coice? Um animal? Chucro? Provavelmente. E Deus diz, estás agindo como um animal irracional na minha casa. E estás honrando mais os teus filhos do que a mim. Será que isso não vale para nós hoje? Será que nós não temos mais facilidade de honrar os homens do que a Deus?
Você lembra daquela parte que Paulo escreveu no capítulo 1, verso 25 de Romanos? E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Honrar é reconhecer que alguém é capaz. E a questão aqui é oferta ou dízimo. Se você quiser dar, Deus está disposto a receber, desde que seja para honrá-lo. Ah, mas eu não vou dar. Se você não quiser dar, não é problema de Deus, nem problema do pastor, é problema seu. Agora eu volto lá para o capítulo 1 e verso 6 do livro de Malaquias. De que Deus está falando? De ofertas. Deus perguntou: o filho honra o pai, é um mandamento. O 5º mandamento do decálogo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E vem acompanhado de promessa. Porque quem honra nunca perde, quem honra só recebe. Imagine com um Deus como este, que não tem defeito moral, que não se desvia para fora da verdade, um Deus que recompensa. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo, 6:10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho e do amor que tendes para com o seu nome. Parece que muitos já se esqueceram, para que muitos esqueceram que Deus é fiel para honrá-lo. E Deus diz, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, Deus perguntou, onde está a minha honra? O que é que Deus é para você? Um estranho? Uma personagem mitológica criada por os fanáticos religiosos? João escreve na Epístola Universal do capítulo 3:1, vê quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. A condição é essa, filho. E lá Deus perguntou, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu levo você para o Evangelho de João. As palavras de Jesus no capítulo de número 5, verso 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Honrar é reconhecer. Honrar é servir. Honrar é amar. Honrar é obedecer. Honrar é aceitar a correção. E Deus perguntou, e se eu sou pai? Se eu estou na condição de pai de vocês, aonde está a minha honra? Aí eu continuei lendo, e sabe do que Deus estava falando? De oferta. Sabe o que eles faziam? Eles traziam animais, o ofertante, cego, para o sacerdote oferecer a Deus. Pão imundo, mofado, para ser apresentado a Deus. E Deus se sentiu ofendido. Será que nós não estamos ofendendo a Deus? Pergunte para você mesmo. Deus perguntou, eu sou pai, certo? Onde está a minha honra? Ou seja, Deus está dizendo, vocês estão agindo de uma forma incorreta. Vocês não estão dando honra a quem realmente merece. Voltamos para Eli.
e honra mais os teus filhos do que a mim. Os filhos de Eli eram rebeldes, desobedientes, obstinados, que faziam das coisas de Deus coisas qualquer. Faziam as pessoas, pastor, perder o ânimo de trazer a oferta. Faziam as pessoas perder o ânimo de dizimar. Porque comiam, enchiam o seu estômago das ofertas que era para oferecer a Deus. Eles realmente tinham direito, segundo a lei, de comer, mas do que sobrasse, e não ser o primeiro. Por isso Deus disse: você honra mais os teus filhos do que a mim. Eu já disse que a oferta não é maior do que o ofertante para Deus. A alegria de Deus é ver o ofertante com a oferta, mas pensando em honrá-lo, pensando em adorá-lo, pensando em retribuir a gratidão que este Deus tão bondoso fez em favor da tua vida e da minha vida. Você acha que Deus está preocupado se você não dizimar? Talvez esteja pela tua própria condição, não pela sua, mas pela do ofertante. Porque dizimar e ofertar também não apaga pecado. Você lembra da mensagem de Jesus do capítulo 5 e 23 de Mateus? Se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma queixa, ou alguma recha, ou alguma intriga contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, volta, reconcilia-te com o teu irmão, depois retorna e apresenta a tua oferta. Porque oferta, dízimo não apagam pecado. Se isso não for feito de uma forma que honre a Deus, Deus não recebe. E se você tem algo que prejudique a tua relação com Deus, também não resolve. É melhor consertar e começar novamente. Aí Deus vai ser honrado com aquilo que você oferecer para Ele. Eu olho para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Tanto a escrita por Paulo, a carta, como a escrita por João na igreja do Apocalipse. Era a mesma igreja. Esta igreja estava decaindo. E eu olho para os capítulos 2 e verso 1, quando Jesus fala com aquela igreja. Ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso: escreve: aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que tu não pode resistir à fé dos falsos crentes que se dizem, mas não são. Sofrestes, tem paciência e não te cansaste de trabalhar pelo meu nome. 4. Mas tenho, porém, contra vocês que deixaram de me honrar. Vamos voltar para quando Paulo escreveu a carta, alguns anos antes. O capítulo 1 de Efésios, verso 15. Porquanto me alegro em saber do vosso amor e da vossa caridade, da vossa fé que tendes para com todos os crentes. Era uma igreja dizimista. Era uma igreja ofertante. Era uma igreja que sentia a necessidade de contribuir para que houvesse ajuda ao necessitado. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que você tendes para com todos os membros da igreja. Capítulo 4, versículo 15, ele disse: antes, segui a verdade
em amor. Capítulo 5, versículo de número 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso diz o quê? Isso diz que ela, quando iniciou, era uma igreja que os crentes tinham propósitos de contribuir, propósito de ofertar, propósito de dizimar, e desta forma eles honravam a Deus. Capítulo de número 3, versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de todo conhecimento de Deus. Uma igreja que estava plenamente cheia do conhecimento de Deus, mas que com o passar do tempo, ela recebeu do mesmo Deus uma severa advertência: tenho contra vocês uma pequena coisa que precisa ser ajustada. Vocês precisam voltar rapidamente para o primeiro amor. Vamos lembrar de quando nós aceitamos Jesus. Não precisava fazer apelo, pastor. Você dizimava e dizimava com alegria. Não precisava convidar crente para vir culto, porque vir culto era uma maneira de honrar a Deus. Mas eu tenho contra vocês que estão se afastando do primeiro amor. Certamente aqui já não estavam contribuindo mais. Já estavam criticando, quem sabe, o líder da igreja. Não vou dar o meu dízimo, não vou dar a minha oferta, porque eles não precisam. Não, quem precisa é você. Quem precisa sou eu. A oferta é uma maneira de adorar. A oferta é uma maneira de honrar a Deus. Você está dizendo que ao trazer a oferta ou a trazer o dízimo, que Deus é merecedor, porque é Ele que supre, é Ele que faz a chuva descer no solo, é Ele que faz a planta germinar, é Ele que dá sustento, é Ele que alimenta as aves do céu, é Ele que cuida de você. Quando você contribuir sem questionar, você está honrando a Deus. Mas quem sabe você é daqueles crentes que precisam ouvir o que Tiago disse no capítulo 5 e verso 11, ou 4 e 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Porque, pastor, tem crente que não contribui, mas que ainda fala. Fala mal. E falar mal de um irmão é pecado. Você está quebrando os mandamentos divinos. A Bíblia diz: irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, está perto. É melhor honrar a Deus. É melhor dar a Deus com alegria. É melhor crer que Ele é Senhor para julgar. E se alguém precisar ser julgado, Ele sabe julgar a hora certa. Agora deixa eu voltar para a parte do livro de Samuel. Deus não se esquece nem de quem faz o bem e nem de quem faz o mal. Tiago disse ali, eu já citei para os irmãos 5 e 9, que não nos devemos queixar uns contra os outros, porque o juiz está às portas, ou seja, está perto. Deus ouve qualquer murmuração, qualquer crítica que você faça, Deus ouve.
E Tiago pergunta: estás no lugar de juiz para julgar? Tem muitos juízes hoje, né, pastor? Para julgar não falta pessoas. Para acusar sem provas. Deixa que Deus julga, porque o juízo e o julgamento de Deus é reto e verdadeiro. Você sabe de quem Deus estava dizendo aqui para Eli? Eli era um sumo sacerdote. E Deus disse: longe de mim tal coisa, Eli. Eu prometi para você e para a geração de vocês que nunca faltaria alguém que ministrasse o exercício de sumo sacerdote perante mim. Mas devido à tua situação, Eli, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu continuarei sendo fiel. Os que confiarem em mim, eu continuarei abençoando. Os que confiarem em mim, eu continuarei derramando misericórdia, graça e perdão. Mas aqueles que duvidarem de mim, Eli... Você sabe o que a palavra envelhecido quer dizer no original? Morrerão de forma prematura, antes do tempo. Deus disse ali: eu vou cortar o teu ministério. Não vai haver mais descendente da tua parte que ministre diante de mim, Eli. Porque eu sou Deus santo. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz, com coisas concernentes às coisas de Deus. E sabe o que aconteceu? No mesmo dia, eu vou dar um sinal, Deus disse: os teus 2 filhos vão morrer, e tu também. E o sacerdócio, eu vou arrancar pela raiz. Aí depois, muito tempo depois, quando Davi estava bem velhinho, no livro de 1 Reis 2:27, e precisava ungir um rei, Adonias, que era irmão de Salomão, queria ser rei na marra. E arrumou um grupo de pessoas, e arrumou também Abiatar, que era o sacerdote da geração de Eli. Davi estava na cama, porque já era velho. E Adonias o constrangeu a ir fora da direção e da vontade de Deus para ungí-lo como rei. Tem gente que brinca as coisas de Deus, né? E Joabe, que foi o general do capitão do exército de Davi, seguiu Adonias também. Esse foi o último remanescente da linha sacerdotal que descendia de Eli. Aí quando Salomão assumiu o reino, ele mandou chamar Abiatar e disse: tu és um homem digno de morte. Tu és um homem digno de morte. E eu não vou te matar hoje, Salomão disse, porque tu carregaste a arca do concerto diante do meu pai. E sofresse com ele muitas aflições, mas tu és um homem digno de morte, porque há traição em ti. Toma o que tu tens, e vai para Anatote, a tua terra, e fica lá até o final da tua vida. Tu não tens mais ministério. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para se arrepender. Diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não confirmaria. Ali findou a linhagem sacerdotal da descendência de Eli. O último foi Abiatar. E Zadok foi ungido sacerdote no lugar deste camarada. Por que eu digo isso? Para dizer para você que você não tenha medo de honrar a Deus. Se nós prestamos honra ao homem que é falho, cheio de defeito, demos um voto de confiança, por que não confiar em um Deus que é digno de toda a glória e de toda a honra? Eu
olho para o capítulo 4 de Apocalipse, os 24 anciões, os seres viventes, e o verso 11 termina dizendo: digno és de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são, e por elas foram criadas. Eu já vou terminar. A igreja de Éfeso recebeu a severa advertência de Deus: tenho, porém, contra vocês, que estão se afastando do meu verdadeiro e primeiro amor. Mas o que é que tem a ver amor com honra? Tem tudo a ver. Só honra quem ama. Mas eu vejo aqui uma outra igreja. Uma igreja que não tinha nada, mas tinha tudo. Uma igreja pobre, que se existisse hoje nós nem daríamos consideração nenhuma por ela. A igreja de Esmirna recebeu também uma carta do mesmo Senhor Jesus. E no capítulo 2, o verso 9, ele diz: eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas vocês são ricos. Por que eles eram ricos? Porque eles honravam a Deus. E a pobreza financeira deles não era motivo e nem razão para eles deixar de contribuir e de ofertar a Deus. Deus agradou-se tanto e disse: vocês realmente estão vivendo uma pobreza extrema financeira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês são crentes ricos. E uma outra igreja, pobre também, mas que honrava. Igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor puro, amor vivido em comunidade. É o amor que Deus se agrada. É o amor que Deus não quer que nós percamos. E ele escreveu também uma carta para esta igreja: eu sei as tuas obras. Que bom que ele sabe tudo. Que bom que nós não precisamos contar para ninguém, porque ele sabe tudo, pastor. Ele sabe quem doa, ele sabe quem não doa, ele sabe quem dá de coração e quem não dá, ele sabe quem honra, ele sabe quem não honra, ele sabe tudo. E disse também: eu sei as tuas obras. Diante de vocês pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Olhe, tendo pouca força. Força aqui é condição financeira. Tendo pouca força, não deixasse de ajudar a minha obra. Deus sempre contou com os pobres, né? Deus sempre contou com os pobres. Mas nós, seguindo a ordem, encontramos uma outra igreja que tinha uma condição totalmente diferenciada. Verso 14 do capítulo 3. Eu sei as tuas obras. Esta era Laodiceia, que quer dizer direito do povo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu penso que essa igreja não era dizimista. Nem tinha departamento de missão e nem se preocupava com isto.
Sabe por quê? Porque esta igreja representa a igreja da era atual. Aí eu volto, abro parênteses para voltar lá para 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos de trabalho. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem amor natural. E Jesus diz no verso 17: como vocês dizem, rico sou e estou enriquecido. Era uma igreja rica? Era. Se você ver a história, era uma igreja que ficava num cruzamento, muitas caravanas, muitos mercados. Esta igreja ou esta cidade tinha um centro médico avançado, era uma igreja rica, a igreja estava envolvida, estava irrigada, eles não tinham necessidade e nem dificuldade financeira nenhuma, a ponto de dizer, ricos somos e de nada temos falta. Do que adianta a riqueza sem Deus? Do que adianta a riqueza se nós não honrarmos o dono do ouro e da prata? Do que adianta, irmãos? Toda a nossa fortuna se nós não investirmos no reino de Deus. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Daí Jesus diz, mas vocês não sabem que na verdade vocês não são ricos. Ele dizendo, vocês são desgraçados. O que é isto? Vivendo longe da graça ou do favor imerecido de Deus. Por quê? Porque Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é bondade de Deus. Desgraçado, miserável. O que é um miserável? O miserável é um mendigo. É uma pessoa que vive de uma forma difícil e pobre. E é uma pessoa miserável. Pobre! Ué, eles se achavam ricos e Deus chamou eles de pobre. E a outra igreja Deus chamou de pobre e disse que eles eram ricos. Você faz parte de que grupo? Da igreja que honra mesmo na necessidade. Da igreja que honra mesmo debaixo do severo castigo, continua honrando. Porque diz para si mesmo, Deus é fiel. Deus não pode mentir. Deus não tem defeito moral. Deus não se desvia para fora da verdade. Eu vou continuar crendo e vou continuar honrando e vou continuar adorando e vou continuar crendo que na hora de Deus Ele vai me honrar. Ele disse para Samuel, ou para Eli, eu honro os que me honram. Quem me honra, eu vou honrar também. E para terminar, o capítulo 12 de João, verso 26, Jesus diz, se alguém me serve, porque uma das características de quem honra é servir. Servir. Se alguém me serve, siga-me. Que aonde eu estou, ali estará também o meu servo, aquele que me serve, aquele que me honra. E se alguém me servir ou me honrar, meu Pai o honrará. Você acha que Deus vai se esquecer de você? Se você for um homem ou uma mulher que honre a Deus. Primeiro com a tua vida, depois com os teus dízimos e as tuas ofertas. Eu sou dizimista desde que me converti.
há 28 anos atrás. Para mim, nunca precisou ninguém pregar sobre dízimo, pastor. E dízimo é uma forma de você dizer que está grato pelo pão que você come, pela água que você toma e pelo trabalho que você possui. E deixa eu terminar. Miserável, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E ele diz no verso 18, eu vou dar um conselho para vocês. Que bom que Deus sempre tem um conselho para dar. Que bom que nós ouvimos o conselho de Deus. Isaías disse, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Mas tome o conselho de Deus esta noite. Honre a Ele, porque Ele é digno. Os anjos já disseram que Ele é digno. Os 24 anciões disseram que Ele é digno. E diga você também que Ele é digno de receber honra. E se eu sou Deus, Ele perguntou, onde está a minha honra? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é ouro puro, não tem nenhuma contaminação. Vestidos brancos para que te vista e não venha aparecer a vergonha da tua nudez. Porque naquela cidade lá existia grandes empresas de tecidos. E os crentes se vestiam de forma pomposa. Mas para Deus estavam nus. Existia uma escola de medicina, um centro médico. E eles fabricavam emprasto, porque no Oriente Médio existe um índice alto de cegueira. Mas na cidade aonde esta igreja estava, os médicos haviam arrumado um remédio, um emprasto, que eles colocavam na visão do deficiente e eles ficavam restaurados. Mas Deus disse, olha, vocês continuam cegos ainda. Mas eu não tenho emprasto, Ele disse, eu tenho um colírio. E se vocês deixarem, eu vou pingar este colírio nos olhos de vocês para que vocês possam ver. Eu quero nesta noite, pastor, que Ele pingue nos meus. Para que a catarata do pecado, da desobediência e da falta de honra não venha atacar a minha vida. Eu quero que Ele me vista para que as minhas vestes nunca sejam manchadas como as vestes do sumo sacerdote Josué, que apareceu diante de Deus com as vestes todas salpicadas, manchadas, sujas. Que bom que Ele quer nos aconselhar esta noite. Que Ele tem provisão e previsão para melhorar a nossa condição de vida aqui esta noite. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. São ricos. Ser rico não é ter muito dinheiro ou uma posição. Ser rico é saber que você está honrando o Deus dono de todo ouro e toda prata. Tiago disse no 2:5, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Ricos, o homem rico ele contribui sem questionar, a mulher rica contribui sem questionar, ele não traz a sua oferta com rancor e nem com o coração amargurado, ele traz acreditando que Deus merece ser honrado e louvado. E por fim ele diz, no verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se vocês são zelosos, arrependam-se. Podemos orar, pastor? Fique de pé, por favor.
E se eu sou Deus, onde está a minha honra? Deus perguntou. Você é filho? Se você é filho, Ele é pai. Ele quer saber de mim e de você. Que qualidade tem a nossa honra? O filho honra o pai. O servo honra o Senhor. E se eu sou Deus, onde está a minha honra? Ou você é do tipo de crente como Eli, que dá coice contra as coisas santas, ou contra as coisas consagradas? Feche os teus olhos. E os que desejarem vir à frente, por favor, nós já estamos orando. Eu não quero insistir muito. Bendito é o nome do Senhor. Temos alguém que quer nesta noite fazer uma reconciliação? Temos esta noite alguém que quer receber Deus como Pai? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Você é um contribuinte fiel? Você é um homem e uma mulher que tem honrado a Deus com as primícias da tua vida? Tudo honra a Deus com toda a tua fazenda, com tudo. E com as primícias dos primeiros frutos da terra. Levante as mãos para o céu e ore comigo, amado Deus. Deus conhecedor de todas as coisas. Aqui está este grupo de pessoas, chamada de igreja. Lavados e comprados e redimidos através do teu sacrifício. Eu e a minha casa queremos te honrar de forma cada vez mais agradável, por reconhecer que tu estás na condição de pai, e eu estou na condição de servo e de filho também. Alcance a minha casa com as tuas misericórdias. Alcance o meu trabalho com as tuas misericórdias. Mantenha as portas da palavra abertas. Ó Deus, e me dê condição espiritual para eu continuar te honrando. Aqueles que estão orando com propósito nesta noite, aqueles que estão acreditando que tu és merecedor de receber de nós algo que te honre, Deus, seja oferta ou seja a nossa própria vida, Senhor, receba a nossa oferta de gratidão através desta oração. Venha perdoar pecado, venha, Senhor, escrever nome no livro da vida, venha, Senhor, estar no lugar de conselheiro para que possamos ouvir a tua palavra. Eu oro e abençoo a todos no nome de Jesus.